Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos. Esse aqui é o primeiro vídeo, então a gente está iniciando aí esse canal. Vou passar para vocês um pouco da apresentação, né? A apresentação minha e do canal aqui, a ideia desse canal, tá? Então, eu fiz esse canal aqui com o intuito de trazer para vocês a velocidade digital, né? Bom, tanto voltado à parte de velocidade, que é o que eu gosto muito, de automóvel, mobilidade, e o digital no sentido de evolução, né, das evoluções digitais e de tecnologia voltado para o lado da engenharia, tá? Eu me apresentando aqui, sou o Marcos, né, como eu falei, tenho 25 anos, eu sou formado há um ano, me dediquei muito aí durante toda a minha faculdade e gostei muito de tudo que eu aprendi. E nesse sentido eu resolvi criar esse canal para estar poder falando, né, sobre vários assuntos, sobre assuntos que eu gostei na faculdade, e hoje eu não tenho oportunidade de estar trabalhando em todas as vertentes que eu aprendi na faculdade. Então isso é normal, né? Faz parte, e o YouTube talvez seja uma saída para a gente poder estar fazendo isso, tá? E aí, assim, eu criei um scriptzinho para poder passar para vocês. Eu acho que todos os vídeos aí vão ser assim, para poder não perder nenhum ponto e tudo mais. Mas o intuito é trazer algumas notícias aqui, algumas informações que eu vejo. Acompanho alguns canais aqui no YouTube, por sinal muito bons. Mas alguns pontos às vezes eu penso, né, de uma forma, tenho uma opinião formada e não vejo em nenhum outro canal. Isso daí me trouxe, né, a motivação para estar criando um próprio e estar externando isso, né, essa minha opinião, e quem quiser acompanhar e gostar vai estar aí para a gente poder trocar uma ideia, entender um pouco do lado de vocês também, vocês dando alguns feedbacks e trazendo algumas ideias para a gente poder fazer de vídeo, comentar, tá? Então, assim, só um pouco da minha trajetória, né? Eu, desde criança, sempre fui tive muita relação com o carro. Trabalhei em oficina mecânica, meu bisavô trabalhou 50 anos na oficina. Então, assim, meio que de berço essa questão da engenharia, da mobilidade. E aí eu resolvi fazer a engenharia, já trabalhando na mecânica desde cedo. E me formei em 2024 agora. Trabalhei em alguns lugares, né, antes até na faculdade, fiz desenvolvimento de protótipo, né, fiquei 4 anos ali de 5, 6 anos ali de faculdade fazendo protótipos e desenvolvendo, né, especificamente no Bajasai, que alguns de vocês aí devem conhecer, né. Então a gente desenvolvia protótipo, passei por várias vertentes lá, powertrain primeiro, depois tive alguns projetos no freio, suspensão, parte dinâmica. Então depois eu acabei me tornando piloto, né, e aí auxiliava nos projetos específicos do carro e fazia a ligação entre todas as áreas. Então, assim, foi algo que fez com que eu aprendesse bastante. Graças a Deus aí consegui uma oportunidade de estar trabalhando no rally. Então eu fiz o maior rally do mundo na época, que foi o Rally dos Sertões, de 22 dias, né? Foram 18 dias de corrida, 22 de evento. Muito importante para mim, tive uma bagagem imensa ali. E aí a engenharia e a mobilidade sempre comigo ali, e me formando opiniões, né? Então eu vim crescendo, tendo essas opiniões, e o YouTube com um acesso aí vasto, né, de informação. Eu vi muitas coisas e até hoje, e tive essa ideia de estar aí mostrando um pouco da minha opinião para vocês, beleza? Vou estar deixando um pouco mais de detalhes aí no vídeo, quando der, né? Vou fazer os cortes e tal, para a gente poder estar passando mais informação para vocês. Mas basicamente foi isso, e hoje eu trabalho na parte da indústria, né? Saí um pouco das competições e tô por aí. Bom, então eu fiz o scriptzinho aqui. A gente vai estar falando, né, de automóvel, motor, engenharia, energia, tudo mais, né? Eu tenho bastante aptidão aí e sou bastante íntimo, na verdade, né, com a questão dos motores
de aeronave também gosto muito. Então venho estudando isso e acho que dá para passar para vocês alguma coisa também que é legal, beleza? E alguns pontos aqui que eu coloquei, né, que são pontos polêmicos. Então, assim, eu vejo alguns vídeos de vários canais aí e são muito bons, né? Nada contra, mas alguns pontos as pessoas não acabam não falando, alguns pontos polêmicos, né? Por exemplo, assim, a gente tem muito, tá em alta, né? Agora a questão de carro elétrico. Pô, carro elétrico, muito bom, parece sensacional, é uma economia e tudo certo, é por aí mesmo. A questão é que as partes ruins, o outro lado, talvez ninguém esteja tão interessado, porque a gente quer notícia, né? Então a notícia é mais porque você deve comprar, é uma revolução e tal, e realmente é. Mas existem outros lados, tá? E aí, se a gente for ver, não é o tópico do vídeo hoje, mas eu tinha separado aqui só para dar como exemplo. A gente tem as duas montadoras aí que são as mais famosas, duas marcas mais famosas que vocês conheçam. Provavelmente você vai falar de Toyota e vai falar de Honda, né? E aí eu vou te dizer que elas têm carro elétrico? Tem, né? Mas é o foco delas. Se você olhar para essa marca, você vê eles desenvolvendo o carro elétrico, 100% elétrico. Não, será que esse é realmente o futuro? Porque essas marcas são as marcas mais bem vistas no mercado, né? Então é um pouco estranho isso. Em relação à questão sustentável também, então existe uma polêmica grande aí, porque o carro elétrico ele não é tão eficiente assim em relação a quando a gente diz, né, fala sobre peso, né? Então, quando você precisa carregar grandes cargas, como se fosse, né, se a gente for pensar em caminhão, por exemplo, que é o que mais polui, né? Então, será que realmente é o futuro? Era para ter botado mais dinheiro desenvolvendo caminhões, e até então não é 100% isso, né, de fato. Talvez o melhor seja o híbrido, não sei, mas aí a gente já está desviando um pouco da nossa apresentação, né, do primeiro vídeo, mas aí a gente vou fazer alguns vídeos aí especificamente sobre isso e trazendo a ciência, fato, engenharia para cá, beleza? Então aqui esses pontos aí importantes, né, como eu falei. E aí você tem jornalista dando opinião e tudo mais, e tá tudo certo, tem que dar mesmo. E inclusive as montadoras hoje sempre, né, fizeram os carros mais para os jornalistas. Então a montadora existe, eu não sei se vocês sabem, o carro do jornalista. Então a montadora ela monta um carro específico para o jornalista testar. Então isso tudo aí conta, né? A gente sabe que muita gente pega o carro aí zero e anda com ele um pouquinho ali, depois tem que voltar lá na concessionária porque tá dando problema disso, daquilo. Mas a gente tem que saber que isso existe e tá tudo bem a montadora preparar um carro para o jornalista. Não é outro carro, é só um carro mais com um controle de qualidade um pouco melhor, talvez, a gente pode falar assim, tá? Então existe isso. E aí, assim, pensando um pouco no canal, né? Trabalho, tenho minhas coisas e tal, preciso continuar a vida, mas dando as suas opiniões. E aí, a princípio, seria um vídeo aí por semana, entendeu? E depende também da demanda que vocês tiverem. Mais um vídeo de opinião e ciência, né? Então, depende também. Às vezes vai ter umas notícias que vale a pena comentar dentro da mesma semana. Show! Uma outra coisa também que eu esqueci até de colocar, não sei se tá aqui porque tô lendo e tô falando, mas posso ter pulado alguma coisa. Eu tenho muito, eu acompanho, né, desde cedo, desde criança, a Quatro Rodas, né, que é uma revista que eu tenho, assim, que eu acho que eles fazem um bom trabalho, nada excepcional, nada disso, não é propaganda, mas é uma revista bem completa, tem as novidades ali, então a gente consegue ter um apoio ali para seguir em paralelo, vendo alguma coisa a gente comenta, né? E eu assino desde criança, graças a Deus tive essa condição aí e até hoje recebo, só que hoje é mais digital, né? Tem a revista aqui física, mas vejo aqui no tablet e tal, então tranquilo. Beleza, então a gente talvez traga algumas notícias aqui que será deles, tá? A gente vai comentar e tal. Bom, então eu
coloquei aqui, mas assim, é só para fazer parte do vídeo mesmo. Mas a minha câmera aqui é meu celular, eu tô falando pelo microfone aqui, então talvez, não sei como é que vai ficar o áudio, esse aqui é o primeiro vídeo. Talvez até corte essa parte aqui, né? Mas assim, a gente vai ajeitando, vai melhorando se estiver ruim pra ouvir e tal, na medida do possível, tá? E é basicamente isso. Agradecer, né, um pedaço desse vídeo aqui, as pessoas que me encorajaram pra tá fazendo isso aí. Acho que é também uma parte de desabafo meu, né? Eu gosto muito de dar opinião sobre os assuntos e isso aqui acho que vai fazer bem pra mim também, pra sair um pouquinho da rotina, falar um pouco do que eu gosto, né? Então acho que é isso, né? Espero que vocês gostem de ouvir meu desabafo aí, beleza? E assim, também tem uma questão aqui, que como trabalho e tal, correria, não vou editar super, né, os vídeos, ficar cortando um monte de coisa, não vou fazer o básico aí, ver o que dá. Com o tempo, engenheiro aprende rápido, então eu vou pegando para fazer e a princípio vai sair alguma coisa legal, beleza? E aí é isso, pessoal, acho que era isso aqui. E assim, um pouco sobre mim, né? Pô, sou engenheiro, sempre busquei os fatos, razão, ciência, então assim, estou sempre 100% comprometido, né, com os fatos, o que tiver de científico a gente vai estar falando, né, e não sou fã de nada assim, de uma marca específica, nada disso, então assim, vocês podem ver que talvez eu vá mais para um lado do que para o outro, mas é um estilo, é gosto, tá, mas nada pessoal, então só para deixar claro mesmo. E só título de curiosidade, né? Eu que faço minhas próprias revisões nos carros aqui de casa, por exemplo, então faço o básico, né? Troca de óleo, troca de fio, não sei o que, então tem um pouquinho do conhecimento também técnico e de oficina, então a gente vai estar falando também sobre isso, né? Hoje em dia, até estava comentando com um parente meu esses dias, quão interessante hoje as marcas, se você pegar um Opala, um Camaro, SS dos antigos aí, uns Muscle Car, por exemplo, você entrava dentro dele para poder fazer a revisão dele, entendeu? Isso é muito curioso. Hoje você repara, você não consegue mais praticamente trabalhar dentro do carro, entre aspas, para poder fazer a revisão do seu carro, né? Você não consegue mais fazer isso. E antigamente não, antigamente era planejado ali para você conseguir fazer suas revisões e arrumar o carro, né? Hoje tudo bem, você vai levar na concessionária ali, os caras têm todas as ferramentas e tal, não precisa ficar tirando muita coisa, mas você de casa você não consegue fazer, e muito menos numa oficina assim de esquina, alguém que se conheça, tenha confiança, você não consegue fazer, beleza? Uma outra coisa que eu ia comentar aqui, que era mas é um assunto do próximo vídeo, a engenharia automotiva e mais, né? Então é basicamente uma síntese desse outro vídeo do que a gente vai estar falando aqui com um pouquinho mais de detalhe, né? Já falei bastante, mas é o que se trata o canal, né? E aí a síntese de tudo, que seria a engenharia e um pouco mais, a engenharia automotiva especificamente, e um pouco mais de outros assuntos aí, que provavelmente esses assuntos vão acabar surgindo por input de vocês, a não ser que eu viva isso, porque geralmente eu trago assuntos que eu vivo, porque como eu leio muito sobre esses assuntos, acaba que eu vou anotando, eu pego aqui, isso aqui é legal de falar, aí anoto e tal, e vou trazer para vocês. Agora, fora isso, que provavelmente não vai ser automotivo, mas vai ser um outro, vocês podem trazer e a gente comenta, beleza? Sempre com ciência e engenharia, fechou? Valeu, galera!